Olá pessoal, aqui quem vos fala é Nilson Carvalho, apresentador do programa Papo de Artista, diretamente de Arembebe, Camaçari. Hoje nós estamos na sede, nós estamos sendo transmitidos pela C4 TV Web e pela AMI, Aliança Mundial de Emissoras de Bogotá, Colômbia, para 99 países, principalmente para Brasília. Forte abraço para Brasília, para nossos amigos, Rio, São Paulo e nossos amigos aqui da Bahia. Nós estamos hoje com o nosso amigo, superintendente Helder Almeida, da STT. E nós vamos falar sobre mobilidade, que tem tudo a ver com cultura, né? Porque é o que leva e traz. Secretário, se apresente, por favor. Bem, Nilson, a gente está nessa luta aí, né? Viemos para cá, assumimos a superintendência com o objetivo de atender a comunidade em uma série de questões, sobretudo no transporte urbano, que não estava funcionando aqui no município. A gente já tem uma experiência já de muito tempo com transporte. Eu, quando fui secretário de Serviços Públicos aqui, de 89 a 92, em Camaçari, fizemos uma implantação de um serviço de transporte, juntando tudo o que acontecia aqui, organizamos e fizemos esse trabalho. E quando a Ford veio, nós tivemos que refazer, né, esse sistema, já que a Ford não ia fazer o fretamento, ia usar o Vale Transporte para os seus trabalhadores, com uma forma inclusive de reduzir custos operacionais e tal. Então a gente fez também. Então depois a coisa foi se degradando ao longo do tempo, crises econômicas, na verdade falhas administrativas e uma série de outras coisas, que fez com que o sistema de transporte e a mobilidade de um modo geral em Camaçari deixasse de ter a facilidade que a população precisa. Então nós estamos aqui para corrigir tudo isso. Nós estamos ouvindo muito as pessoas, isso é importante a gente dizer, porque nada melhor do que ser ouvido do usuário aquilo e os problemas que ele sente no dia a dia, né? Melhor do que a gente estar aqui pensando o que é que o usuário do sistema pensa, né? Não é a gente pensar, é chegar diretamente aí como está, o que foi, né? Atraso, problema de roteiros, uma série de outras coisas, e a gente tem conversado muito. E a população tem nos ajudado muito, né, com essa interação que tem feito com a gente. Então é isso aí que a gente está construindo. Secretário, o senhor pegou esse ano, não foi? Sim, assumiu chegamos em março aqui. Meio de março. E a gente vê que existe uma grande diferença, é notório, né, essa mudança, nessa mobilidade, principalmente na orla também e aqui na sede. Isso. Vou puxar um pouquinho o saco para a gente, nós estamos de Arembebe e a gente vê ali porque era complicado a gente ficar ali, aquelas vanzinhas de transporte ali, às vezes o pessoal dava para dormir. Isso. Né? E hoje eu vi essa mudança. O que nós podemos esperar mais ainda da Secretaria da STT? Porque eu sei que o senhor veio para fazer uma mudança radical. Né? Isso. Vai dar ao povo de Camaçari o que eles precisam e merecem nessa mobilidade. Olha, Nilson, deixa eu te falar. Nós temos aí um mês e 8 dias. Um mês e 8 dias que nós colocamos o sistema de transporte para rodar. Logicamente que um sistema complexo como esse, eu cheguei em março, tá certo? Sim. Quando chegou em junho, São João, nós colocamos, no dia 26 de junho, nós colocamos o sistema de transporte para funcionar, ok? E ali foi junto com o carro forró. Nós fizemos uma operação casada, que foi, na verdade, um teste, né? Uma maneira de trazer as pessoas para a festa, levar para casa, enfim. Mas não estava ali, vamos dizer assim, um sistema do dia a dia, que nós começamos no dia 26. De lá para cá, muitas coisas foram alteradas. Nós implantamos, por exemplo, Arembebe, que está sendo servido, por exemplo, do sistema de transporte complementar, em algumas áreas, né, que você tem lá, sobretudo áreas rurais. Sim. Não só em Arembebe, mas em Vila de Abrantes, aqui em Camaçari também, Parafuso. Enfim, uma série de outras localidades a gente conseguiu implantar esse transporte complementar, né? Porque o transporte normal, o transporte tradicional, ele
ele geralmente ele usa os grandes corredores de tráfego. Então você ir para a zona rural com um equipamento, com um ônibus grande é um pouco difícil. Então você tem que trazer essa turma da zona rural ou de locais onde você tem difícil acesso, trazer para os grandes corredores e a partir daí você tomar o seu rumo. Nós estamos implantando uma série de questões aqui do ponto de vista tecnológico. Nós estamos implantando a nossa bilhetagem eletrônica, é importante a gente dizer o que é isso. Sim. Bilhetagem eletrônica vai proporcionar que as pessoas tenham mais rapidez, não precisa você estar andando com dinheiro na mão, você vai simplesmente ter um cartão magnético, você vai carregar com créditos, né, como acontece hoje em dia na vida de todo mundo é assim, são cartões, né? E com esse cartão você vai ter acesso ao ônibus. Com detalhe, na primeira 1h30, do momento que você pega o ônibus, você tem 1h30 para usar qualquer outro transbordo. Roteiro. Na verdade é um transbordo, como é que chama? Que eu diria, eletrônico, né? Não precisa você ir para o terminal final, para descer, para pegar outro ônibus, não precisa disso. No seu roteiro, no seu caminho, a depender de onde você vá para a cidade, você pode parar naquele eixo, tá certo? Sim. Pegar um outro ônibus com a mesma tarifa. Né? Importante isso, que é a mesma tarifa. Ao mesmo tempo que nós demos condição também, nós tínhamos aqui um problema sério de atendimento ao que a Constituição brasileira fala da gratuidade do idoso, isso, tá certo? Dos portadores de deficiência, da meia passagem do estudante. Então, uma série de coisas que não estava sendo atendida pelas pessoas que operavam o sistema. Então, hoje não. Hoje nós temos todo o nosso sistema, tem a gratuidade, tem todo esse atendimento. A gente está estritamente dentro da legalidade, tá certo? E, sobretudo, a população sendo assistida. Não estamos ainda com nossa bilhetagem eletrônica 100% implantada. A gente espera que a partir desse mês de agosto, meados do mês de agosto, a gente vai estar com tudo isso funcionando. O estudante vai ter o seu cartão de meia passagem também, que vai fazer a sua recarga em casa, pode colocar o crédito pelo computador, pelo celular ou pelos pontos de venda, enfim. Nós estamos fazendo de tudo para que as pessoas possam, ao máximo, aderir a essa questão da bilhetagem eletrônica, do vale eletrônico, porque a gente evita uma série de coisas. Primeiro, a questão de segurança. Você não está rodando com ônibus com dinheiro, né? Sabe que hoje em dia a questão de assaltos, muito complicado. Da violência em todo lugar é muito difícil. Então a gente vai ter isso, tá certo? A gente pode também, dessa forma, facilitar o acesso, porque você não perde tempo, né, fazendo troco, recebendo troco, essa coisa toda. Você vai simplesmente, passa no validador, passa o cartão lá e está resolvido sua vida. Ô secretário, os idosos, antigamente pegavam uma carteira de identidade e tinha que mostrar. Eu soube que agora vai ter um cartão que eles vão passar, não vai precisar mais mostrar ao motorista, né? Eles vão ser direto. Bem, Nilson, os idosos, eles têm várias formas de utilizar o transporte, né? Por exemplo, um idoso que não é de Camaçari, ele vem de qualquer cidade, chega aqui, ele tem direito ao transporte. Então ele não vai, por exemplo, fazer um cadastro só para o dia que ele vier de Camaçari. Ele pode usar a sua carteira de identidade, a partir dos 65 anos ele terá gratuidade. Os de Camaçari, aqueles idosos de Camaçari, nós temos esse cartão aqui, ó, que é o VaiCard, ó, ele tem aqui, ó, QR Code, ele está todo identificado, tá certo? Isso aqui tem um chip aqui dentro, um chip eletrônico, que vai fazer com que a gente possa registrar a impressão facial, né, da pessoa, que vai fazer com que a gente possa combater fraude, por exemplo. Então, quando ele chegar lá no ônibus, ele vai passar o cartão e a câmera que vai estar lá no validador vai comparar a foto dele, que está ali na hora, com a foto que está registrada no cartão. Então, dessa forma, você evita a fraude, facilita o controle, né, de saber, na verdade, são informações que a gente precisa ter, por exemplo, da quantidade de gratuidades que o sistema faz, para cálculo de tarifas, para uma série de coisas a gente precisa dessa informação e nós não temos isso hoje, né? É bom dizer que esse cartão magnético ele vai servir também não só para os idosos, mas também para os
portadores de deficiência, né, os autistas e tal, e cadeirantes, enfim, essas pessoas que têm essa dificuldade. Vamos também fazer a meia passagem do estudante, né, que também terá esse registro, né, facial, no sentido de evitar fraude. O sistema não pode ser fraudado. Com certeza. Então tudo isso vai melhorar a segurança, vai melhorar o atendimento, a velocidade das viagens. Isso é para poder tratar o assunto, como está falando, da mobilidade. Né? A mobilidade humana tem que ser confiável, você tem que ter horários determinados sobre o transporte coletivo, seja confiável e que seja seguro acima de tudo. É porque nós estamos agora no inverno, né? Mas vai chegar o verão. E a gente sabe que são 42 quilômetros da nossa costa, que é visitada maravilhosamente. E aqui nós fazemos a ligação com a linha verde, com outros estados, né? Tem que passar pela linha verde. Então esse transporte, essa mobilidade que o senhor está criando aqui, vai trazer turismo, vai trazer economia, e isso junto com a cultura. Claro, logicamente que durante um período sazonal do verão, onde você tem um fluxo de pessoas muito grande na orla, não só pessoas que vão veranear, mas pessoas que estão fazendo, muita gente de Camaçari vai acessar mais a orla, né, para fazer seus negócios, para fazer suas visitas, para ir para a praia, por exemplo. E nesse momento a gente vai ter que fazer modificações no sentido de ofertar mais roteiros, né, com mais quantidade. Então tudo isso o sistema de transporte ele é adequado justamente visando atender aquela demanda que existe momentaneamente naquela localidade. Então nós vamos fazer isso. Estamos avançando, a cada dia que passa a gente consegue melhorar mais o sistema, né? Como eu falei, ouvindo as pessoas, vendo os erros que acontecem no dia a dia, os problemas que acontecem, né? Algumas vias que estão sem condições de trafegabilidade, tudo isso são coisas que a gente vai ao longo do tempo verificando e consertando e atendendo. Eu com certeza, essa forma aqui, esse projeto piloto que você está implantando aqui, tem suas dificuldades, porque está tudo novo, né? Está começando agora. Mas outros países, com certeza, vão copiar esse projeto, não secretário? Olha, na verdade, a gente é que precisa copiar os outros países, estados, enfim. O problema do Brasil, Nilson, é que nós vivemos já há um tempo com várias crises, né? Crises econômicas que levam e que aumentam significativamente a quantidade de pessoas pobres, né? Se aumenta a pobreza, o desemprego está aí, né? Num percentual que nunca teve. Camaçari tem sofrido muito desde o fechamento da Ford, enfim, que foi também fruto dessa crise toda que está vindo. Né? Então, é preciso cada vez mais a gente entender que o transporte é fundamental para as pessoas. Até para a pessoa procurar um emprego, né? Tem que ter o transporte, não tem jeito, ele não vai para a fábrica andando, enfim, não vai para uma grande empresa andando, ele tem que ter realmente o transporte que o leve até essa busca desse emprego, que é uma coisa assim, um detalhe, um assunto que eu estou colocando aqui. Então o que a gente precisa entender é isso. Muitos países aí, muito mais avançados que a gente, quase todas as cidades da Europa, por exemplo, tem metrô, né? Você vê que aqui na Bahia e aqui no Brasil nem todas as capitais têm metrô. Será que... Em Salvador tem um metrô que está a cada dia avançando um pouco, mas com muita dificuldade, muita lentidão. Né? Pronto, exatamente. Eu tinha 60 anos que eu sabia que ia sair. Minha mãe dizia que ia sair quando eu tinha nascido. E 60, né? Mas pelo menos eu vi. Consegui ver o metrô. E outra coisa, é preciso integrar modais, né? Eu não digo Camaçari, porque Camaçari você tem uma costa atlântica, né? Que ela não tem muita proteção, como a Bahia de Todos os Santos. Sim. Mas em Todos os Santos você podia ter um sistema de transporte náutico aí bastante avançado. Não é só ferry-boat, entendeu? É esses roteiros que tem lá dentro da Bahia de Todos os Santos. Isso é uma coisa. Trens, por exemplo. Nós temos aí um trem que faz Salvador, que liga Salvador, que liga Camaçari, Alagoinhas, sobretudo aqui no Recôncavo, algumas linhas,
que era, por exemplo, um modal a ser explorado, colocar um trem de passageiros, né, para fazer esse grande transporte. Agora precisa de investimento. O governo precisa investir, né? Hoje em dia investimento é uma coisa, de recurso de investimento no governo é complicado, né, por conta do próprio orçamento da União, que é quem tem capacidade de fazer isso, do Estado, e tudo isso limita a gente nessas coisas. Mas a gente precisa, nós estamos fazendo um estudo, inclusive, de modais para serem integrados em Camaçari. O Banco Latino-Americano, a CAF, está financiando esse estudo para que a gente possa ver que modais, que novos modais a gente pode colocar no sistema de mobilidade em Camaçari. Na verdade, esse estudo é para discutir a mobilidade, que levando em consideração o crescimento da cidade, né? É um estudo que é feito para os próximos 10 anos, enfim, levando em consideração as novas tecnologias, a nova maneira que os transportes estão sendo usados no mundo inteiro. Então isso é importante, são estudos que os governos poderão se utilizar dele para atender a população. Né? Importante dizer que sem estudo a gente não avança. Com certeza. Não é simplesmente chegar aqui, porque eu acho isso, eu acho aquilo. Então Camaçari há muito tempo que não tinha um estudo sério, um estudo decente, um estudo que levantasse, por exemplo, dados significativos, que atualizasse as tecnologias de transporte, para que a gente pudesse ter realmente um modelo de modais que eles podendo se intercalar, eles podendo estarem agregados, possa melhorar a vida das pessoas de Camaçari. Isso aqui é o objetivo. Bom, pessoal, o papo tá gostoso, né? Vocês viram, mas nosso tempo é dinheiro. E tudo tem começo, meio e fim. Secretário, faça suas considerações finais. Adilson, queria lhe agradecer, sobretudo, aqui a oportunidade da gente tratar esse assunto aqui com as pessoas. O tema mobilidade é um tema muito complexo, grande. Eu acho que se a gente passasse aqui o dia todo com o seu equipamento ligado, a gente não ia esgotar os problemas. A gente não ia esgotar, né, tudo que tem que ser falado, tudo que tem que ser visto. Mas o importante é que a gente deu aqui uma rápida pincelada em alguns temas importantes da mobilidade e espero que outras vezes a gente vá discutir alguns assuntos. Quando a gente tiver com os estudos prontos sobre isso aí, né, aí eu acho que vale a pena a gente fazer uma discussão sobre isso, até para você e para a imprensa de um modo geral, né, é preciso que a imprensa tenha ciência daquilo que está acontecendo, né, daquilo que se projeta para a cidade, que as pessoas possam passar para as pessoas. Né? A forma que nós temos de chegar à população é através da imprensa, na sua grande maioria. Portanto, eu queria lhe agradecer aqui, me colocar à disposição quando você quiser, estamos aqui juntos. E um dia a gente vai lá em Arembé, comer um peixe, comer uma moqueca e conversar também. Vamos conversar sobre gastronomia também, né? Não é só a mobilidade, não. Bom, pessoal, aqui é Nilson Carvalho, perdendo o papo de artista, nós vamos falar pela C4 TV e Web TV. Agradecer ao nosso secretário pela disponibilidade, o tempo que nos cedeu. Tá vindo novidade aí. Se preparem, muita coisa boa chegando para Camaçari. Nós estamos falando de mobilidade, aonde todo ser humano merece ser tratado com respeito. E esse governo tem feito isso. Um forte abraço. Deus abençoe. Até a próxima vez. Educai as crianças e não será preciso punir os homens. Pitágoras, filósofo e matemático grego. A educação tem raízes amargas, mas seus frutos são doces. Aristóteles, filósofo grego. É no problema da educação que assenta o grande segredo do aperfeiçoamento da humanidade. Immanuel Kant, filósofo alemão. Venha colocar sua logomarca no programa Papo de Artista e ajude a Associação Beneficente Artes para Todas as Idades, APTI. Pix 19.463.326/1000 ao contrário, dígito 83. Contato DDD 71 98682 7199.